Pronto. A devolutiva quanto a última prova. Tiveram duas questões que tiveram mais erro. Então, nós vamos discutir essas duas questões enquanto o pessoal vai chegando. Então, tem a questão que dizia o seguinte: agentes de risco físico estão presentes em todos os ambientes e, apesar da situação, a depender da situação, esses agentes podem provocar danos irreversíveis, tal. Assinale a alternativa que contempla uma situação em que o trabalhador está sujeito a agentes de risco físico. Né? A resposta correta é queimadura por uso de bico de bussem com jaleco 100% poliéster, que é inflamável. Então, o risco físico, ele não está associado com altas ou baixas temperaturas. Lembra que quando a gente fala de temperatura, a gente fala de risco físico? Então, a altíssima temperatura, como a chama, o bico de bussem, está relacionado, sim, com risco físico. Por que não seriam as outras? Ferimento causado por manuseio de instrumento perfurocortante. Isso já cai lá no risco mecânico ou risco acidental. Ferimentos com perfurocortantes são relacionados a esse tipo de risco, certo? Uso de microscópio para analisar a lâmina durante 4 horas seguidas com má postura e esforço estático. Está relacionado com risco ergonômico ou acidental. Manipulação de serpente para extração de peçonha. Risco ergonômico. Preparo de uma solução exotérmica fora de capela de exaustão química. Está mais relacionado com risco químico, né? Então, é por isso que a correta seria queimadura por uso de bico de bussem com jaleco 100% poliéster, ok? A outra questão trazia uma imagem e uma breve contextualização e trazia uma imagem. São considerados ambientes de assistência à saúde os estabelecimentos indicados em: o primeiro estabelecimento era uma clínica veterinária, o segundo, um estúdio de podologia, o terceiro, uma clínica odontológica e o quarto, um restaurante. Então, quando a gente fala de ambientes de assistência à saúde, então, os três que estariam relacionados seriam A, B e C. Nós não adicionaríamos aí o quesito restaurante, apesar de ser um ambiente que está relacionado, sim, com infecções e com contaminação cruzada. Não necessariamente todo restaurante ele está associado a ser um ambiente de assistência à saúde. Contudo, estudos de podologia e clínicas veterinárias e odontológicas, sem sombra de dúvida, são ambientes de assistência à saúde. Tá bom? Então, foram essas as duas questões que ficaram com dúvida. O restante vocês acertaram todas, então estou bastante feliz com o desempenho de vocês. Eu sei que a prova foi um pouquinho mais fácil do que a primeira, mas, de qualquer forma, vocês demonstraram que estudaram, né, que se fizeram presentes, e isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso componente curricular. E agora que a maioria já chegou, eu vou dar início à nossa aula, ok? A aula de hoje, pessoal, tem como tema sinalização em biossegurança. Essa aula ela é baseada em 3 documentos, na verdade 2 principalmente. Esse 3 aqui é mais um componente que depois eu quero mostrar para vocês. Mas ela é baseada principalmente na NBR 7195, sobre cores da biossegurança, que é uma NBR desenvolvida pela ABNT. Se vocês viram aí... Tudo bem, Ana? Se vocês viram aí a aula que está lá disponível, lá no AVA, vocês já viram um pouquinho sobre normas e tudo. E essa NBR está lá, escrita. Que é a NBR de cores, né? De determinação de cores para diferentes tipos de risco. E a NR26 é a NR de sinalização e segurança. Então, essa aula ela foi baseada nesses 2 documentos. São documentos bem curtos, mas que são documentos bastante importantes, e eu vou trazer aqui para vocês. Ok? Vou colocar aqui meu lápis e vamos iniciar. Bom, pessoal, qual é o nosso conteúdo programado?
Quais são os pontos que a gente vai abordar hoje? Primeiro, nós vamos estudar as cores de segurança, que está relacionado com diversos agentes de risco que nós já assistimos à aula. Então, essa é a primeira aula da nossa terceira unidade. Ela é totalmente aplicada a tudo que a gente viu anteriormente. Então, a gente não vai voltar para explicar para vocês quais são os outros tipos de risco. Vocês já entendem, né? Vocês já compreendem. Então, partindo daqui para frente, a gente não vai fazer resgate dos tipos de risco mais. A gente vai falar sobre tudo que é aplicado a esses tipos de risco. Pictogramas esses que geralmente são utilizados na parte de química, né, de produtos químicos, mas de outros produtos também. Vamos ver novamente o diagrama de Rommel, só para reforçar, porque ele também é uma forma de sinalização. E mapas de risco. Vamos entender o que são mapas de risco, como são formados esses mapas de risco. Bom, muito importante prestar atenção nessa aula, porque a aula vai estar na integrada, ok? Então, vamos lá. Quais são as cores de segurança? Segundo a NBR 7195, são vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, púrpura, branco e preto. Hoje a gente vai se focar em todas menos branco e preto, tá? Porque não diz muito respeito ao que a gente vai trabalhar hoje. Então, eu vou focar principalmente nessas outras cores, que são cores que estão mais longe da nossa realidade, entre aspas, assim, que precisam ser mais bem trabalhados. O branco e preto é um pouco mais intuitivo de se entender. Então, essa NBR, ela fixa as cores que devem ser usadas para prevenção de acidentes, empregadas para identificar e advertir contra diferentes riscos. E a indicação dos riscos por meio de cores não dispensa o emprego de outras formas de prevenção de acidente, claro. Não é só ter uma placa lá, não é só ter um negócio de cor azul que você vai impedir que haja acidentes. Da mesma forma que, às vezes, só a cor, só a placa, só o pictograma não é suficiente. Então, você vai ter que desenvolver algumas frases de alerta e outras maneiras de comunicação, até não verbal, claro, para evitar aí acidentes, ok? Só parei para abrir a sala para alguém. Vamos começar com a primeira cor, que é a cor vermelha. Diferente de outros, dos nossos pensamentos, na verdade, que a gente sempre acha que o vermelho ele está relacionado ao perigo, a NBR que a gente está estudando hoje traz o seguinte, que o vermelho é a cor empregada para identificar e distinguir equipamentos de proteção e combate ao incêndio e sua localização, inclusive portas e saídas de emergência. Também está relacionado a sinais de parada obrigatória e proibição. Então, o vermelho aqui, ele não está relacionado a perigo. Ele está relacionado a equipamentos de combate a incêndio, saída de emergência, sinais de parada e sinais de proibição. Principalmente esses, ok? Porque muita gente pensa que não é bem assim. E vejam, pessoal, aqui a gente está vendo uma forma de utilizar as cores. Quando a gente for falar de mapa de risco, a gente vai ver outras formas de utilização das cores. Quando a gente for falar de diagrama de Rommel, já são outras utilizações. Então, a mesma cor está presente nessas três formas de sinalizações, só que elas têm, vamos dizer assim, empregos totalmente diferentes de acordo com o tipo de sinalização que você está utilizando. Aqui eu estou utilizando placas, aqui eu estou utilizando sinais. Lá no diagrama de Rommel, eu estou utilizando outro tipo de sinalização que é utilizado apenas e somente para produtos químicos. Lá no mapa de risco, eu estou fazendo um mapeamento espacial dos tipos de risco. Então, as cores elas vão se repetir, mas o significado dessas cores é diferente de acordo com o tipo de sinalização. O alaranjado, ou a cor laranja,
é a cor que, de fato, está relacionada, de acordo com essa NBR, com o perigo. Então, a utilização desse alaranjado indica perigo. E onde é que ele é utilizado? Em alguns equipamentos ou máquinas perigosas que tenham partes móveis ou partes cortantes, são utilizados. Equipamentos de salvamento aquáticos, cones, né, alguns aparatos que são utilizados no trânsito, faces e proteções internas de caixas de dispositivos elétricos que possam ser abertos e a pessoa possa entrar em contato. Então, quando vocês virem o vermelho, geralmente ele está relacionado a proibição e equipamento de combate ao incêndio, saída de emergência. Quando vocês virem alaranjado, vocês vão ver, nossa, perigo, tem alguma coisa estranha aqui. Então, sempre quando se coloca cones na estrada, deveria sinalizar, né, perigo. Tem alguma coisa que está acontecendo ali que não deveria. Da mesma forma, o colete salva-vidas. Perigo. Se você está utilizando, é porque você pode estar submetido a uma situação de perigo. Ok? Temos também a cor amarela. A cor amarela é utilizada para indicar cuidado. Muita gente associa o laranja a cuidado, né? Atenção. Na verdade, seria, de acordo com essa NBR, a cor amarela. Mas, professora, você está dizendo isso, mas eu já vi, vamos dizer assim, placas de perigo em amarelo. Eu já vi placas de perigo em vermelho. Gente, é uma NBR, certo? Então, existem as NBRs da ABNT que são para construir artigos, para construir literatura científica, literatura formal, que são as famosas regras da BNT. É para seguir? É para seguir. Todo mundo segue? Nem todo mundo, tá? Então, isso pode haver alguma adaptação e alguma modificação dependendo de quem segue essas regras. Mas, em via de regra, a norma regulamentadora, que na verdade é uma NBR, não é uma NR, essa NBR ela está relacionada a essas cores aqui. Apesar de a gente ver em alguns lugares que não seguem tão direitinho como deveria. Então, amarelo é indicado para cuidado e aparece bastante onde? Fundos de letreiros de avisos de advertência, como a gente tem aqui, ó, em construção. Tem muitas placas de trânsito também que são em amarelo e preto. Equipamento de transporte e movimentação de materiais, essas grandes máquinas aqui, acredito que vocês já viram, né, no trajeto urbano, alguma vez essas máquinas, então geralmente elas são amarelas, elas precisam se destacar, a gente tem que ter cuidado quando passa perto, e tantas outras aplicações, principalmente aplicações em termos de sinalização urbana, em termos de cuidado em trajetos, enfim. A sinalização em verde indica segurança, tá? Então, tudo que indicar segurança deve estar em verde. Uma coisa que muita gente me confronta na aula é a caixinha de primeiros socorros da minha sala é branquinha com a cruzinha vermelha, ou é vermelha com a cruzinha branca. Deveria ser de cor diferente? Sim, deveria ser verde. Então, a caixinha de primeiros socorros deveria ser verdinha. Por quê? Porque ela indica que ali existem equipamentos de segurança, equipamentos para você fazer um curativo, algum tipo de coisa, tá? Então, deveria ser vermelho. Sinalização de portas de entradas das salas de atendimento de urgência, também. Com certeza vocês já viram essas plaquinhas lá na Facene, de saída de emergência, verdinhas, para ter mais segurança, vá por esse trajeto, né? Que geralmente elas são verdinhas. E temos também os clássicos chuveiros de emergência e lava-olhos. Você não vai ver chuveiro de emergência e lava-olhos vermelho, você não vai ver amarelo, você vai ver verde. Diga, mulher, dando aula. Eu vai lá, vai. Vai brincar. Depois amanhã chega lá. Desculpa.
trabalho na quarentena sobre isso, né? Acredito que vocês também têm filhos, sobrinhos, irmãos. Vocês estão estudando, eles chegam do nada. Então, faz parte. Voltando. Não existem chuveiros de emergência e lava-olhos amarelos, vermelhos. Acredito que vocês nunca tenham visto. É sempre verde. Por quê? Porque eles indicam segurança. Tá bom? Vamos passar para a próxima cor? Cor azul. Determina o uso de EPIs. A cor azul, geralmente, ela está relacionada com recomendações, né? Recomendações de o que você deve fazer ou o que você deve evitar fazer, né? Então, quando a gente diz, vai colocar uma placa, uso obrigatório de EPI, geralmente essa placa deve ser em azul, que são recomendações. Higiene, dê descarga após o uso. O óbvio precisa ser dito? O óbvio precisa ser dito, né? Não suba em cima do vaso sanitário. Não deixe papel sujo de sangue no chão. Toda vez que a gente vai no banheiro de algum shopping, alguma coisa, tem essas recomendações. Nem sempre elas são em vermelho, ou em azul. Às vezes elas são em vermelho, às vezes elas são em amarelo. Porque as pessoas acham que essas cores chamam mais atenção. Mas em azul seria o mais apropriado, certo? O azul também está relacionado a impedir a movimentação ou energização de equipamentos. Não ligue essa chave, só acione em emergência. A gente tem nos laboratórios da Facene, próximo à pia, a orientação de todos os passos da lavagem de mãos. Como a gente viu aqui, estão em azul. Por quê? Porque são avisos, são recomendações. Quando a gente entra no laboratório, tem tipo um mural em alguns laboratórios com algumas recomendações de o que fazer, de como se portar. E isso deve ser feito em azul, e está lá em azul. Então, toda vez que a gente estiver falando em recomendações e também estiver falando em obrigações, em coisas que devem ser seguidas, ações que devem ser seguidas, recomendações, a gente vai lembrar do azul, ok? Temos a cor púrpura também. A cor púrpura, ela indica perigos provenientes de radiação, tá? Então, no local onde há armazenagem de resíduos radioativos, numa sala que vai utilizar radiação para fazer exames, num ambiente que tenha radiação, num material radioativo que tenha no seu laboratório, qualquer coisa, né? Então, toda vez que a gente falar de radiação, precisa ter tanto esse pictograma, que está relacionado à radiação, que é muito conhecido, quanto a utilização da cor púrpura. Mas, professora, eu já vi utilizando diversas cores. Tem a NBR. Precisa ser utilizado da forma correta. Se não utilizam, dificulta, às vezes, a identificação por órgãos regulamentadores, né? Então, em outro lugar, que se pode utilizar também a cor púrpura, portas e aberturas que dão acesso a locais onde se manipulam ou armazenam materiais que sejam radioativos ou materiais contaminados com algum tipo de radioatividade. Então, vocês sabem que existem produtos químicos radioativos, existem uma série de produtos de uso médico, terapêutico, que são radioativos. Então, é bastante importante ter essa sinalização, principalmente em ambiente de assistência à saúde. E aí, além dessas cores que são empregadas, a gente tem alguns tipos de sinalização. Quais são esses tipos de sinalização, gente? Desses tipos de sinalização, onde a gente tem placas redondas, placas quadradas, placas em forma de losango, enfim, vão mudar um pouquinho em relação àquelas cores. Como eu falei para vocês, cada tipo de sinalização que é empregada tem uma padronagem de cor. Então, vocês vão ver que algumas cores aqui, elas se encaixam perfeitamente e outras nem tanto, ao que a gente viu aqui, tá bom? Então, sinalização de perigo.
como é que está sendo utilizada, né? Geralmente a gente vê essas sinalizações de perigo em caminhões que levam materiais químicos. É muito comum você ver esse tipo de sinalização. Por quê? Porque existem NBRs que são relacionadas exclusivamente para a sinalização de trânsito, de materiais químicos. Então, essas sinalizações elas vão acabar mudando de acordo com a regulamentação vigente para aquele problema específico. Então, a sinalização do perigo, geralmente é triangular, onde a gente tem um pictograma negro num fundo amarelado e a margem negra. E esse triângulo geralmente é utilizado para símbolos de alerta, né? E vocês vejam aqui alguns exemplos. A gente tem substâncias tóxicas, a gente tem resíduo biológico, de risco biológico, substâncias inflamáveis, substâncias radioativas, perigo de eletrocução. Então, esses fogem até daqueles pictogramas químicos que a gente viu, né? Nem todos que a gente viu estão aqui e alguns que estão aqui a gente não viu. O que é importante lembrar? Que existe esse tipo de sinalização que indica perigo, ok? Que seria o alaranjado, mas aqui está sendo utilizado em amarelo, porque já é outro tipo de regulamentação. Sinalização de proibição. Aqui a gente está vendo o círculo, né? Geralmente esses círculos são utilizados para símbolos de proibição e ação de comando, nesse caso de proibição, porque a gente tem um pictograma negro que está transpassado por uma faixa vermelha, e isso a gente aprende desde a escolinha, que isso está dizendo assim, não pode fazer aquilo ali. Então aqui, proibido fumar, proibido se alimentar, não deve beber a água da torneira, porque essa água não é potável, não tocar. Então, por incrível que pareça, na nossa instituição, a gente precisou colocar esses símbolos dentro das salas, principalmente esse símbolo aqui, para não fumar, porque no momento de uma prova, um aluno estava fumando aquele cigarro eletrônico, e aí a professora pediu gentilmente para que ele parasse, porque não era permitido fumar dentro de sala, nem que fosse cigarro eletrônico. E aí o aluno disse que estava fumando porque ficava mais tranquilo, ficava mais relaxado. E em outros momentos a gente viu os alunos fumando em outros momentos dentro da instituição. Então foi feita uma campanha, porque somos uma instituição de saúde, e esse tipo de prática não é aceita, principalmente num local fechado, onde tem pessoas que têm problemas respiratórios. Inclusive, a professora que estava aplicando era uma professora gestante, né? Então, não faz nenhum sentido. Mas, às vezes, o óbvio precisa ser repetido e dito, né? Então, esses são os sinais clássicos de proibição. Temos os sinais de obrigação, como eu falei para vocês, estão muito relacionados com orientações que devem ser seguidas. Nesse caso, casa perfeitamente porque são em azul. Sinais de obrigação e sinais de proibição geralmente estão na forma circular, né? A gente viu anteriormente de proibição, a gente está vendo de obrigação. Então, tem um pictograma circular, onde a gente tem... Pictograma não. Uma imagem circular, onde a gente tem um pictograma no meio, que geralmente é branco, que vai indicar para a gente o que é que a gente deve fazer naquele ambiente que a gente está. Primeiro, deve utilizar óculos. O segundo, deve utilizar máscara. Deve utilizar respirador com máscara, né? Que é a proteção das vias respiratórias e dos olhos, proteção só das vias respiratórias, lavagem de mãos, utilização de jaleco. Então, toda vez que vocês virem um pictograma assim, azulzinho, uma bolinha com a imagem dentro, quer dizer que aquilo ali é obrigatório se fazer naquele ambiente, tá? Temos também de sinalização de emergência, como a gente já viu aqui. Chuveiro e lava-olhos está relacionado com segurança e está relacionado também com emergência. As saídas de emergência, rotas de fuga, né? Postos de primeiros socorros, caixinha de primeiros socorros. Então, geralmente, eles têm esse formato. O quadrado
ou retangular e estão relacionados à orientação de socorro, emergência e assim sucessivamente, ok? Temos também as sinalizações específicas de incêndio, e aí também está causando perfeitamente com a NBR, que a gente está estudando. Então, ou é retangular ou é quadrada, o pictograma dentro é em branco, e ele vai indicar ou um extintor, ou aquelas mangueironas de combate a incêndio, direção a seguir, junto com as outras placas que a gente viu, as verdinhas, ajudam na rota de fuga. Saída de emergência, em alguns momentos a gente vê em vermelho, em caso de incêndio. Então, podem prestar atenção agora nos ambientes onde vocês vão, que existem essas padronagens. Nem sempre a gente vê igual as NBRs e as recomendações das NRs, mas é para ser. O ideal é que seja, ok? E aí a gente vai fazer um resgate daqueles pictogramas. A gente viu um pouquinho lá em riscos químicos, lembra? E agora a gente vai ver com muito mais detalhes, entre aspas, né? Porque a gente já viu bastante coisa. Então, com o aumento da produção de produtos químicos e aumento da utilização de produtos químicos e do acesso às pessoas a esses produtos químicos, começaram a acontecer acidentes. E esses acidentes aconteciam ao redor do globo. Esse impacto global do uso de produtos químicos e do mau uso desses produtos levou o surgimento, né, através da ONU, que desenvolveu um documento que está relacionado a um sistema de classificação e rotulagem de produtos químicos, que é, vamos dizer, harmonizado. Todas as pessoas do mundo devem utilizar esse mesmo pictograma para esses produtos químicos. Por quê? Porque não importa onde você está, vai ser esse mesmo pictograma. Da mesma forma, o diagrama de Homer. Não importa o país em que você esteja, se você viu um diagrama de Homer, você vai entender aquilo ali. Não importa o país onde você esteja, se você viu um pictograma de produto químico, você vai saber o que é. Além disso, houve também a necessidade de construção das FISPICs. Lembra que eu falei delas no final da última aula que a gente teve de produtos químicos? A FISPIC é a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos. Nessa ficha, que ela é de responsabilidade de produção do próprio produtor daquele produto químico, essa FISPIC, ela traz todas as características daquele produto, todos os pictogramas que devem ser utilizados, as frases, quais são as reações, quais são os ensaios de toxicidade. Então, é bem interessante. Então, olha, onde estão esses pictogramas? Estão só nos produtos químicos? Não necessariamente. Muitos produtos de uso doméstico, estou mostrando aqui, deixa eu ver se dessa vez dá para mostrar. Eu não sei se da outra vez que eu mostrei para vocês deu certo. Mas olha, não sei se vai estar focando tudo bom. Pronto. E não tanto. Aqui, esse aqui é um pictograma de quê? Botem aí no chat, se vocês lembrarem. O que é esse pictograma aqui? Inflamável, Samila, muito bem. O que é esse produto? Esse produto é um mousse modelador, que eu utilizo, né? Eu utilizo em mim, na minha filha, e é um produto inflamável. Então, assim, se a minha filha, de uma hora para outra, quiser pegar isso aqui e botar perto de um fogo ali da boca do fogão, que vocês sabem que criança é capaz de tudo, né? É uma bobagemzinha, gente, é uma besteirinha. É uma coisa fofinha que criança adora. Pode tocar fogo e ela pode se machucar. Então, é muito importante que isso esteja à vista das pessoas. E mais importante ainda, é importante que as pessoas compreendam o que significam esses pictogramas. Esse pictograma é um pictograma muito óbvio, né? De ser compreendido.
Mas existem outros que não são tão óbvios assim. Até a gente já estudou aqui, né? Então, vamos lá. Vamos ver quais são esses pictogramas novamente e vamos ver com um pouquinho mais de detalhes. Primeiro, como é que estão organizados esses pictogramas? A gente vai estudar esses aqui, os pictogramas de perigos químicos, que são esses 9. E como é que eles estão organizados? Eles estão organizados na forma de um losango, e esse losango é utilizado para transmitir informação de perigo que um agente químico pode produzir na saúde ou no meio ambiente, tá? Então, vejam só. Nosso amiguinho aqui, o Napo, né? Sempre se metendo em confusão. Então, a gente tem uma caldeira aqui super quente e a gente tem um monte de cilindros de gás sob pressão. O que foi que aconteceu? Houve uma explosão, porque Napo deixou o carro aqui. Então, quando a gente vê esse pictogramazinho aqui, com um cilindrozinho, parecendo uma mamadeira, na verdade, o que é que ele significa? Significa que essas substâncias químicas são gases sob pressão e, claro, tem risco de explosão sob a ação do calor, principalmente. Você veja que o calor está bem longe aqui, ó. Mas só nessa região está quente, houve uma explosão. Eram muitos cilindros, estava muito quente próximo. Mas além desse perigo de gás sob pressão, que pode explodir, também temos o perigo dos gases refrigerados, que podem provocar queimaduras ou lesões criogênicas. Lembra que os extremos de temperatura, eles estão relacionados a riscos físicos, né? E nesse caso, riscos químicos também. Por quê? Tanto quente demais quanto frio demais vai trazer danos para a pele. Então, esse pictograma também pode estar relacionado a esse gás refrigerado. Também há gases dissolvidos, como é o caso de outros produtos que a gente pode ter em casa. Gás sob pressão e gases dissolvidos. Mesmo os gases normalmente seguros podem ser perigosos quando se encontram sob pressão. A pressão, ela é uma traiçoeira, né? Porque é algo inodoro, incolor, insípido, mas que pode causar problemas seríssimos. E, nesse caso, a pressão, às vezes, é muito mais danosa do que o próprio produto químico, do que o próprio agente de risco físico, como um autoclave, né? Enfim. E aí, como a gente está falando aqui de explosivos, esse mesmo produto químico pode ser acrescido aqui desse outro pictograma. Professora, quantos pictogramas tem por produto? Nesse produto só tem um, mas a gente tem produtos que tem 4 pictogramas, 3 pictogramas. Isso vai depender das características que aquele produto tem. Esse pictograma de explosão refere-se a produtos explosivos, autorreativos, ou seja, que ficam quentes sozinhas, e peróxidos orgânicos que podem provocar explosões sob a ação do calor. Esses peróxidos podem ser encontrados e sinalizados por essa ação de explosivos, por esse pictograma, como também por outro pictograma, que é o pictograma de agentes oxidantes comburentes. Que pode ser que ele seja um agente oxidante comburente, mas ele não tem essa característica tão explosiva. Porém, os comburentes, de uma forma geral, podem causar a formação de chama, né? Podem estar relacionados a algum grau de inflamabilidade. Então, vamos ver aqui, nesse guia, algumas características a mais que a gente pode levar em consideração. Vou aumentar um pouquinho, não sei se vocês... Ups, acho que agora ficou bom de ver, só vou voltar aqui. Se vocês quiserem, depois eu posso passar esse resuminho para vocês, que ele é um resuminho bem bacaninho.
Então, o explosivo, ele pode também estar relacionado com instabilidade, claro, já que ele é autorreativo. Quando a gente observa um pictograma desse, a gente deve manter distância, usar o vestuário de proteção. Que vestuário de proteção é esse? É o seu jaleco, é a sua máscara, é um óculos de proteção, é uma luva, é roupa fechada, né, calçado fechado. Deve ser um material que deve ser mantido afastado de calor, de faísca, de chama e até mesmo de superfícies quentes. E, óbvio, você não deve fumar perto. Então, todas as fontes de calor. Onde é que esses materiais geralmente são utilizados, né? Esses produtos químicos, esses reagentes? Na produção de fogos de artifício, na produção de munições e muitos outros materiais que a gente tem aí na indústria química. E, por consequente, na indústria farmacêutica, que é baseada em química a todo momento. Temos também aqui o gás sob pressão, que a gente acabou de ver, como eu falei para vocês no slide. O gás sob pressão está relacionado a risco de explosão, principalmente quando está relacionado ao calor, pode provocar queimaduras ou lesões relacionados a essa explosão, como também ao frio, né? É um tipo de material que deve estar guardado no abrigo da luz solar. Isso não deve ser exposto à luz solar por muito tempo, ou então, tipo, vou acondicionar isso. Não estou falando do transporte de um lugar para outro, que também deve ser em curtas distâncias, né, claro. Mas eu estou falando, por exemplo, tem um cilindro desse, ao invés de você guardar dentro do laboratório, você guarda lá fora do laboratório, no meio do sol. Não pode. Tem que ficar num lugar de abrigo. Quando for utilizar, usar luvas, vestuário de proteção, proteção ocular, proteção facial também. E botijas com gás ou de gases utilizados em laboratório, é muito comum utilizar esses gases sob pressão, bem como qualquer material que a gente utilize aí no nosso dia a dia, que utilize pressão, como desodorante, como esses produtos que têm espuma, modeladores, material secante, laque, enfim, tem vários produtos que tem na nossa casa o dia todo que estão relacionados a um gás sob pressão ou a algum produto sob pressão. Né? Vamos para o próximo aqui. Vou voltar para outro pictograma que é bem óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, é o pictograma de inflamabilidade. Esse pictograma de inflamabilidade está relacionado a gases inflamáveis, mas não somente a gases, como também a aerosóis, líquidos e sólidos. Então, todos os estados da matéria. Essas substâncias que são assinaladas, elas podem ter pelo menos uma dessas características, ou pode ter todas essas características. Então, são substâncias e misturas autoaquecíveis, que elas podem aquecer sozinhas e causar algum tipo de inflamação. Líquidos que podem incendiar-se em contato com o ar. Substâncias e misturas que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis. Então, quando está misturado com o ar ou com a água, podem se tornar mais tóxicos, emitir gás ou causar algum tipo de inflamabilidade ou de incêndio. E. Tá bom, depois eu vou lá falar com ele. Viu? Tá, ficou brava, você viu? Brava, brava, brava demais. Abriu que eu não sei nem dizer. Faz parte, né? Então vamos lá. Tanto em contato com a água quanto em contato com o ar pode se tornar, enfim, mais danoso. E substâncias autorreativas ou peróxidos orgânicos
que podem provocar incêndio sob a ação do calor. Esse pictograma, que parece um super saiyajin, é muito parecido com o de inflamável, olha só. Porém, ele está relacionado com gases sólidos e líquidos comburentes, que podem provocar e intensificar incêndios e explosões, tá? Então, são pictogramas diferentes. Um é comburente, oxidante, outro é inflamável, tá? Tem essas duas diferenças. Vamos ver o que é que aquele guiazinho nos traz. Inflamável. Gás, aerosol, líquido ou vapor facilmente ou extremamente inflamável. E, óbvio, a gente não vai aquecer, não vai pulverizar sob a chama aberta. Por que ele está dizendo isso? Porque tem gente, no São João, né? O São João está aparecendo. As pessoas estão começando a se preparar para o São João. O que o pessoal faz? Vai acender a fogueira, que já não é legal, e pega aquele sprayzinho do álcool e fica lá, borrifando. Como se fosse a coisa mais vibes do mundo. Mas jamais deve acontecer isso, né? Utilizar ferramentas anti-faísca, quando estiver próximo a esses materiais inflamáveis, e manter o recipiente desse material inflamável bem fechado. Onde é que esse pictograma é utilizado? Petróleo, gasolina, solvente, desinfetante para as mãos, cola, tudo que você possa imaginar tem esse pictograma de inflamabilidade. Então, se vocês forem no supermercado, fiquem atentos às compras para verem se os produtos têm isso, né? Toda vez que eu compro alguma coisa, eu fico procurando se tem algum pictograma, se o pictograma está certinho, o que é aquele asterisco que tem na pontinha, né? Só para eu ver. Oxidante pode provocar ou agravar um incêndio ou explosão, ou seja, esses dois aqui, apesar de parecidos, eles devem ficar longe um do outro. É um material que não deve ser aquecido e, claro, deve ser utilizado vestuário de proteção e pode ser enxaguado com água após o contato com pele com a roupa. Esse aqui talvez não seja a melhor ideia enxaguar com água, porque lembra que uma das características é que pode ser que em contato com água ele desprenda gases, então pode levar a uma intoxicação. Então, outros materiais podem ter esse resíduo oxidante, como materiais de limpeza, são muito utilizados, oxigênio, tudo assim. Todos esses materiais que são utilizados na área médica, principalmente. Os próximos. Eita! Esses aqui, ambos são relacionados com toxicidade, assim como esses dois aqui. Então, como eu disse para vocês nas aulas passadas, nós temos 4 pictogramas que estão relacionados com algum grau de toxicidade. Correto? Correto. Então, o que é que diferencia um do outro? Vamos por partes. Esse pictograma aqui, que tem uma pessoa como se ela estivesse sendo explodida de dentro para fora, o que é que ele quer dizer? Que é uma substância danosa à saúde. Certo? Danosa à saúde. Mas como assim? Saúde humana, principalmente, tá? É uma substância que ela é cancerígena, que ela pode afetar a fertilidade da pessoa que está trabalhando e pode afetar o desenvolvimento do bebê, provoca mutações. Ah, professora, mas mutação não é a mesma coisa que câncer? Não. A mutação pode levar à formação de um gene pró-câncer, mas não necessariamente toda mutação vai levar ao câncer. É um sensibilizante das vias respiratórias, pode causar alergia, asma, dificuldade respiratória quando é inalado. É tóxico para órgãos específicos, por exemplo, aquelas vísceras que eu trouxe para vocês. Fígado, rins, então é tóxico. E
pode ser fatal ou nocivo por ingestão ou penetração das vias respiratórias. Então, tanto está relacionado a danos, vamos dizer assim, agudos, quando a gente trata de ingestão, porque se você toma um negócio que tem isso, né, ele pode ser fatal, quanto está relacionado, e geralmente está relacionado mais a esses casos a longo prazo. Mutações genéticas, falta de fertilidade, câncer. Então, geralmente são efeitos danosos à saúde a longo prazo. E qual é a diferença desse para esse? Esse aqui que tem uma caveira, que a pessoa já está próprio morta e enterrada, porque está só a caveira, significa que manusear esse produto químico é muito perigoso, porque ele é altamente tóxico em contato com a pele e pode ser fatal se inalado ou ingerido. Esse aqui pode ser fatal ou nocivo, né? Tipo assim, há essa possibilidade. Esse não, a fatalidade dele é muito maior. Se você respira e se você ingere sem querer, foi pipetar com a boca, a chance de você ter uma letalidade é maior e ele é mais tóxico do que esse. Então, é como se fosse um efeito ainda mais imediato, ainda mais agudo. Nesse caso aqui, você não precisa de longos períodos de uso para já chegar às vias de fato, né, da morte. E temos aqui também esse sobre corrosivos, mas eu vou pular esse de corrosivos para falar logo desses de toxicidade, para a gente fechar essa parte de toxicidade, aí eu volto para o corrosivo, tá bom? Esse outro aqui, gente, também está relacionado à toxicidade, mas de que nível? De que forma? Esse pontinho aqui, esse pontinho aqui, nossa, cuidado, né? Geralmente na literatura tem dizendo esse nome, cuidado, o perigo, né? Ele está relacionado a algo extremamente tóxico, que produz sensibilidade ou irritabilidade na pele e nos olhos, é irritante, e também pode provocar sonolência, tontura, e é perigoso para a camada de ozônio. Então, tem essa particularidade. Aqui a gente está falando mais em relação a ser nocivo e não a ser letal. Você viu que os outros falam em letalidade, esse aqui não fala em letalidade. E está relacionado mais à irritabilidade, à sensibilização da pele e mucosas. Está relacionado a ser um produto que pode provocar dor de cabeça, tontura, sonolência, que algumas pessoas usam como drogas ilícitas, narcóticos, enfim. E também está presente em produtos perigosos para a camada de ozônio. Alguns desodorantes, esses desodorantes em spray, já vêm com esse pictograma aí. Pode prestar atenção. E vejam, aqui está relacionado à natureza, né? De certa forma, camada de ozônio e natureza também. Esse outro também está relacionado com natureza. Então, o que é que esse aqui causa, especificamente? Ele é perigoso para o meio ambiente e pode causar toxicidade aquática. Vocês sabem que alguns resíduos de algumas empresas, eles são colocados, né, em córregos d'água, e isso vai contaminando aí não somente a água, quanto o solo, quanto as plantas que vivem em contato com essa água. Então, é bastante importante. Quando a gente está na estrada, que a gente vê aqueles caminhões que levam e trazem produtos químicos, sempre tem essa plaquinha. Sempre tem essa plaquinha. Então, vejam, os 4 estão relacionados à toxicidade, só que eles estão relacionados à toxicidade em situações diferentes. Vamos ver o que é que esse guiazinho traz para a gente. A gente já viu. Pronto. O primeiro que ele traz aqui é o da caveirinha, que ele traz como toxicidade aguda, tá vendo? Algumas literaturas consideram toxicidade aguda.
Pode ser nocivo ou mortal por ingestão, inalação ou em contato com a pele. Então, se entrar em contato com a pele, já é bastante perigoso. Deve ser manuseado com cuidado, assim como outros produtos químicos. Não comer, beber ou fumar durante a utilização do produto, mas esse é um pouco pior, por quê? Porque se você ingere, você pode, de fato, morrer. Usar os EPIs corretos, evitar o contato com os olhos e armazenar em local fechado a chave. Diga aí, o pancão. Por quê? Porque mata mesmo, entendeu? E mata rápido. A própria estricnina, né? Só uma brincadeirinha, tá? Inseticidas, cigarros eletrônicos. Gente, alguém aqui fuma cigarros eletrônicos? Se sim, vamos parar, ok? Então, inseticidas tem isso aí. Tem alguns produtos de utilização na construção, né? Alguns produtos de limpeza mais profunda também. Tanto são corrosivos quanto são bastante tóxicos. Esse outro, a literatura trouxe, ó, perigo à saúde, perigo grave para a saúde, né? Pode afetar a fertilidade, pode afetar o bebezinho, pode provocar câncer, pode provocar alergia, asma, afetar órgãos específicos. Então, como utilizar? Ler as precauções, evitar respirar as poeiras e fumos, armazenar em local também fechado a chave. E uma coisa que é muito comum a galera ficar cheirando é a gasolina, né, gente? Quem nunca vai fazer, né, abastecer o carro, aí tem aquele cheiro de gasolina, tem gente que abre o vidro só para sentir aquele cheiro de gasolina, gente. Não façam isso, tá? Não deve ser assim a vida. E existem outros materiais também que são utilizados e que são perigo grave à vida, né? Considerados perigo grave à vida. E tem esse perigo para a saúde ou da camada de ozônio, que é aquele mais de irritabilidade, né? Pode provocar uma reação alérgica, cutânea ou irritação ocular grave. Pode ser nocivo por ingestão ou inalação, pode provocar danos à camada de ozônio. Então, quais são os materiais? Basicamente todos os materiais que a gente utiliza na nossa vida, né? Detergente, produto de limpeza sanitário, líquido para limpeza de janelas, silicone, verniz, produtos do dia a dia. Então tem que estar lá. E o último, tóxico para organismos aquáticos, mas não somente para organismos aquáticos, porém tem puxado um pouquinho essa sardinha, né, para os organismos aquáticos, e é um tipo de material que deve ser evitado de ser liberado no meio ambiente, tá? Exemplo, herbicida, gasolina, outros tipos de solventes orgânicos, enfim. E aí a gente volta para o corrosivo. O corrosivo, ele está relacionado à corrosão não somente da pele, de tecidos vivos, como também de superfícies inanimadas. Não é o caso do mármore, madeira, plástico, enfim, certo? Metais, né? Se entrar em contato com a pele, pode causar queimadura grave. Se entrar em contato com os olhos, pode causar queimaduras graves. Né? Então, é algo que é bastante danoso e doloroso, né? Que aqui o nosso guiazinho traz. Pode corroer metais, provocar lesões na pele, oculares. E onde é que eles estão? Em ácidos, bases, amoníaco, produto de limpeza para grelhas. Então, produto de limpeza, aquela seção lá do supermercado de produto de limpeza, deve ser cheia de pictogramas, né? Então, quando vocês forem fazer as compras de vocês, deem sempre uma olhadinha no pictograma. Quando for comprar as coisas dos filhos de vocês, se alguém aqui tem filho, ou vai dar presente para uma criança, sempre olhar os pictogramas, né? Porque isso é muito importante. Porque a criança ela não tem noção, né? Então, sempre ficar atento a essa sinalização. E aí,
Já que a gente viu tudo, eu queria fazer só uma verificaçãozinha de aprendizagem com vocês, para vocês me dizerem o que significa cada um. Então, tem aqui, tem 10 pessoas, tem 9 pictogramas, eu acho. Eu vou começar com Aleph. Cada pessoinha vai ganhar um pictograma para dizer o que significa. Aleph, o que significa esse primeiro pictograma aqui? O que você acha? Esse aqui. Explosivo. Explosivo. Muito bem. Vamos para o próximo. Esse aqui é muito fácil, né? Ana Beatriz, o que significa esse outro aqui? Inflamável. Inflamável, perfeito. Ah, vou tirar 10 na prova. Essa disciplina é muito fácil. Esse outro aqui, que parece um super saiyajin. Vamos ver quem é que vai dizer. É Guilherme. O que significa esse, Guilherme? Esse terceiro aqui. Alô, alô, Guilherme. Alguém chama Guilherme. Alguém diz assim: chega, Guilherme, volta, Guilherme, que a professora está aqui. Só para você me dizer o que é esse terceiro aqui, ó. Que parece um super saiyajin. Pode escrever aí no chat. Tá tudo escuro, peraí. Tá vendo agora? Se você não estiver vendo, não tem problema. Eu descrevo para você. É um que tem uma bolinha, tá? E ao redor dessa bolinha tem tipo um foguinho. Deixa eu ver se eu consigo desenhar para você. Você lembra mais ou menos o que ele significa? Assim, ó. O que será que significa? Como assim tudo preto, gente? Vocês estão me ouvindo? É porque eu acho que você dá tab para ir para a página do Meet, entendeu? Mas sua câmera está aparecendo, só não está aparecendo na sua apresentação, entendeu? Mas já está aparecendo. Eu estou vendo agora mesmo que está tudo preto. Eu vou tirar e vou apresentar de novo. Não sei por que está assim. É como se a minha janela não existisse mais. Vou botar para apresentar tudo. Não sei o que houve, mas pronto. Esse aqui, Guilherme. Guilherme Douglas. Diga aí o que você acha que é? E aí? Inflamável? Não, não é inflamável. Esse aqui é oxidante comburente, mas dá para confundir mesmo. Inflamável é esse aqui, ó. Esse aqui é oxidante comburente. Agora vamos pro próximo. Tá dando para ver agora? A preta dela. Fica
voltando. Eu não sei por que fica voltando, gente. Agora tá aparecendo. Porque é para ele ficar, tipo, sempre aqui. Ele não é para mudar enquanto eu mudo de janela, entendeu? Mas tá mudando, então deixa. Depois eu vou e fico voltando. Ó, eu saí, ele já tá aparecendo. Então vamos lá. O próximo é Ilana Gabriela. Ilana. O próximo aqui, esse aqui, ó. O que será que ele significa? Alô, alô, cadê a Ilana? Ilana foi beber água e não voltou. Vou pular. Ah, tá. Desculpa. Esse aqui, Ilana, ó. O que é que significa? Esse número 4. Perigo em relação a gases comprimidos em especial. Porque os outros também podem ser gases. Mas esse aqui, como ele está trazendo esse negocinho aqui, tipo um recipiente, quer dizer que, de fato, esse gás está comprimido. E tem um problema tanto da toxicidade do gás, quanto da compressão desse gás. Vamos para o próximo. Depois de Ilana, temos Isabelle Noronha. Isabelle. Esse aqui, ó, da mãozinha. O que ele significa? Corrosivo. Corrosivo, perfeito. E quando a gente fala de corrosivo, ele vai ser corrosivo tanto para a pele quanto para superfícies, como é o caso de superfícies metálicas, superfícies de mármore, enfim. Perfeito. O próximo nós temos Ivana Benevides. Ivana, esse pictograma aqui, agora chegou a parte mais complicada, né, de diferenciar. Os últimos ficaram um pouco mais difíceis, entre aspas. Esse aqui, Ivana, o que é que significa? Número 6. Algum material tóxico, de fato, mas altamente tóxico. Certo. Ele, de fato, é altamente tóxico porque ele é bastante letal, né? Tem uma letalidade muito alta. Então, tá correto. Altamente tóxico. Você vê logo a pessoa morrendo, né? Letal. E esse próximo? Quem será? Quem será? Milena. Milena Moraes Lima. Milena, esse número 7 aqui. O que ele é? Luiz, eu confesso que eu não lembro direito, mas se não me falha a memória, é alguma coisa de atenção, alguma coisa relacionada a bombeiros, não? Esse aí eu não lembro direito. Eu lembro o anterior e o que vem, mas esse aí eu não consigo lembrar. Perfeito. Então, o que acontece? Por mais que a maioria das pessoas, de fato, associe ele com a atenção, ele não está relacionado apenas à atenção. Claro, uma das palavras que utilizam em algumas literaturas tanto a atenção quanto o cuidado para simbolizar. Mas ele está relacionado principalmente à toxicidade também, mas à irritabilidade. E não só irritabilidade das mucosas, do sistema respiratório, dos olhos, também está relacionado a substâncias utilizadas em narcóticos, que podem causar náusea, que podem causar vômito, que podem causar dor de cabeça, e também são nocivos para a camada de ozônio. Então, vou botar aqui irritante
tóxico. E vou botar aqui ozônio, para vocês lembrarem que está relacionado à camada de ozônio, né? A destruição da camada de ozônio. Samila é a próxima. Nós temos aí o número 8. É cancerígeno, perigoso para a saúde. Exatamente. Cancerígeno, mutagênico e nocivo à saúde. De fato, ele está bem relacionado com danos que vão sendo cumulativos, né? Ele pode estar relacionado a uma letalidade mais aguda, mas a letalidade aguda, de fato, está mais relacionada a esse aqui, ó. A esse que é a caveirinha. Eu pulei Monique Rafael, não foi? Foi mal, Monique. Estou lhe resgatando. Monique. Esse aqui, Monique, significa o quê? Esse que tem um peixinho. Eu não sei se eu pulei, eu não sei se estava caindo a internet dela também. Eu acho que deve ter sido isso. Monique foi ideado e não voltou. Se Monique não vem, então vou perguntar a Vitor. Vitor, o que é que significa isso aqui? Esse que tem um peixinho. Vitor Lucas. Substância perigosa para o meio ambiente, perfeito. E não se esquecer que é uma substância que também está relacionada a ambientes aquáticos, né? Toxicidade aquática. E aquática. Então, gente, por mais que pareça fácil, né? A professora dando aula, vocês assim, oh meu Deus do céu, da aula dessa besteira. Quem é que quer saber disso aí, professor? Quando a gente faz um breve testinho de verificação da aprendizagem, a gente vê que ainda ficam algumas dúvidas, né? Então, é importante dar essa reforçada. Então, aqui só para mostrar para vocês alguns exemplos de rotulagem, tá? Então, vocês vão ver produtos com diferentes rótulos, né? O da amônia, do acetileno. Então, todos os produtos têm pictogramas. Todos os produtos químicos têm. E aí a gente chega em quem? Diagrama de Rommel. Diagrama de Rommel a gente já conhece, a gente já conversou na aula passada, eu não vou me prender muito nele, mas trouxe porque ele está relacionado à sinalização. Então, ele é utilizado pela Associação de Proteção, Associação Nacional de Proteção a Fogo, e nos Estados Unidos, né? E ele é utilizado principalmente para relacionar 4 aspectos: inflamabilidade, reatividade, que está relacionada à explosão, riscos específicos e riscos à saúde. Como vocês estão vendo, é um losango dividido em 4 losangos menores, e que 3 dessas seções são coloridas, e que cada cor está relacionada a um dos tipos de perigo, sendo que esse em branco está relacionado a características específicas desse produto. E cada losango desse vai ter uma numeração de 0 a 4, sendo 0 nenhum perigo ou pouco perigo, a 4 muito perigoso, perigo muito severo, letal, enfim. Então, isso aí a gente já viu nas aulas passadas, mas só para vocês saberem e retomarem e verem como o vermelho aparece em diferentes situações e tem significados diferentes a depender do processo, tá? Então, só para mostrar aqui para vocês, e aí eu quero fazer uma perguntinha. Nesse caso,
Quando ele coloca aqui 3, está dizendo que é bastante danoso à saúde, tá vendo? Muito perigoso. Quando ele coloca 0 aqui em cima, quer dizer que não é um produto inflamável. E quando ele coloca 2 aqui, diz que é um produto que pode causar uma reação química violenta. E esse cor aqui está relacionado com corrosivo, tá? Então, é um produto que tem muito perigo para a saúde, que não é inflamável, que ele é instável e pode causar uma reação química violenta e é corrosivo. Outro aqui, 2, que é levemente perigoso à saúde, porém bastante inflamável, não apresenta sinais de reatividade e nem uma característica específica. Esse daqui, se não me engano, é do álcool. Álcool a 70%. Tá? Então, todo tipo de produto químico pode ter o seu diagrama de Hommel. Mas como é que eu vou saber? Na própria FISP, ela traz essa classificação. Ela pode até não trazer o diagrama mesmo, mas ela traz se ele é altamente inflamável, se ele não é inflamável, e você pode construir o diagrama de Hommel para aquele seu produto que você quer utilizar, tá? E aí a gente chega no último, porém não menos importante, dos recursos de sinalização que a gente vai trabalhar na aula de hoje, que é o mapa de risco, uma das coisas mais lindas que a gente vai estudar, que é muito fofo o mapa de riscos. O que é um mapa de risco? O mapa de risco é uma representação gráfica do reconhecimento dos riscos existentes no local do trabalho. Que riscos? Todas as 5 classificações de risco que a gente estudou. Como é que isso é classificado e visualizado? Esses riscos, eles são demonstrados por meio de círculos de diferentes tamanhos, com cores diferentes, relativas às cores de cada tipo de risco. Lembra que a gente viu que cada tipo de risco tem uma cor diferente e representativa? E o objetivo desse mapa de risco é informar e conscientizar os trabalhadores pela fácil visualização desses riscos. Mas é claro que para saber interpretar um mapa de risco, é preciso entender sobre biossegurança. Então, é um instrumento que se pode ajudar a diminuir a ocorrência dos acidentes de trabalho e que interessa aos governantes e servidores. Para vocês terem uma ideia, quando o Ministério da Educação vem, quando a Vigilância Sanitária vem, algum órgão vem à nossa instituição para fazer uma visita de rotina, é um dos documentos que eles percebem que existem. E tem muitos documentos errados, que são feitos errados. O mapa de risco, ele tem uma forma de ser feito. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Qualquer pessoa pode fazer um mapa de risco? Sim, se você conhecer sobre os riscos, pode. Mas de quem é a responsabilidade de construir os mapas de risco de cada espaço? O mapa de risco é feito pela CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Essa CIPA, ela é o agente mapeador dos riscos. O que é que isso quer dizer? Nós temos aqui esse quarto onde eu dou aula. Esse quarto apresenta riscos? Claro. Ah, professora, mas qual é o risco que esse quarto apresenta para você? Principalmente o risco ergonômico, né? Eu passo aqui, dia de hoje, eu passo 4 horas fazendo a mesma coisa. De 6 às 22. Fora que antes de vocês chegarem, eu já trabalhei muito, né? Durante o dia. Então, eu estou trabalhando desde a hora que eu acordei. E esse espaço onde eu estou sentada, onde eu fico com essa postura, eu preciso ter a minimização dos meus riscos. E ter um mapeamento desses riscos é bastante importante para eu saber, olha, naquela região tem um risco ali porque tem um material eletrônico. Nessa região aqui onde eu estou, eu botei um gabinete aqui com a CPU dentro, essa parede é muito quente. Então, eu tenho que lembrar que isso não deve ficar exposto aqui por muito tempo, porque é um equipamento elétrico. Aqui eu tenho luz, aqui eu tenho luz, aqui eu tenho um monte de tomada, então não posso ficar com água aqui por perto. Então, tem vários tipos de risco. Todo o ambiente tem riscos, seja o mais inofensivo. A nossa sala de aula, que a gente assiste a aula lá na FACEN, tem risco? Claro que tem. Tem o risco de vocês, ergonômico.
Tem o risco meu quando estou perto dos eletroeletrônicos. Eu já estava dando aula uma vez que o computador queimou. Foi triste. Aí saiu todo mundo correndo, aquela capinha queimada, e foi literalmente uma aula sobre aquela aula, a última aula que a gente vê riscos de incêndio e tudo. Os alunos ficaram, professor, isso é real? Ou é uma pegadinha? Não, gente, é real, fica real. Enfim, nós que somos servidores de uma instituição, podemos ser eleitos para participar da CIPA e a CIPA vai mapear esses riscos, independente de qual for o ambiente, qual for o espaço, tá? Então, tá aqui um exemplo de mapa de risco, gente. O que é que esse mapa de risco nos traz de informação? Olha só, aqui é como se fosse uma empresa comum, tá? O mapa de risco, ele precisa trazer a planta baixa ou o croquis daquele espaço. Ele precisa trazer uma legenda do que significa. E não adianta você colocar só o nome, risco ergonômico. Você tem que colocar a descritiva, né? O que é o risco ergonômico? O que é que contempla risco ergonômico, tá? Ergonômico. Qual é a cor que representa? Cor amarela. Risco mecânico. Qual é a cor que representa? Azul, que é o risco acidental. Risco físico. Qual é a cor que representa? Verde. Risco químico, vermelho. Risco biológico, marrom. Se for um risco pequeno, vai ser representado por um círculo pequeno. Se for um risco médio, vai ser representado por um círculo médio. Se for um risco elevado, representado por um círculo grande, tá? Professora, esse mapa de risco vai ser a mesma coisa para todos os espaços? Tipo, se eu tiver um laboratório de análises clínicas aqui e outro laboratório de análises clínicas em outra região, vai ser a mesma coisa? Não. Cada cômodo tem o seu mapa de risco específico e cada empresa, cada instituição vai ter espaços específicos para fazer esse mapa, né? Então, aqui, a gente tem no depósito, né? A gente tem baixo risco ergonômico e risco médio, físico e químico, por exemplo. Aqui no banheiro masculino e feminino, qual é o risco? É o risco biológico. Aqui na diretoria, altíssimo risco ergonômico. Né? Altíssimo não, né? Médio risco ergonômico, ele não colocou alto, não. Mas eu colocaria assim, ó, dois que eu colocaria o risco ergonômico lá em cima, é recepção e diretoria, porque lida com muito estresse, né? Então, vocês percebam que para interpretar o mapa de risco, a gente precisa conhecer essa questão das bolinhas, né, dos círculos, círculo menor, médio e maior, e precisa conhecer sobre as cores. E eu vou dar uma dica para vocês aqui. Vai cair isso na integrada para você desvendar o que aquele mapa de risco está falando, né? Então, se liga, vamos estudar mapa de risco. Como é que se faz? Como é que se constrói esses mapas de risco? Bom, a primeira parte é você saber dos tipos de risco, né? Então, vocês já sabem, vocês já estudaram. Então, primeiro, a gente tem o estudo dos tipos de risco. Depois, a gente percorre as áreas que estão sendo mapeadas, fazendo entrevistas, ouvindo as pessoas, fazendo anotações. Por quê? Você vai naqueles espaços e você vai perguntar quais são os tipos de risco que tem no seu trabalho. A pessoa pode dizer, nenhum, não, que é muito tranquilo, eu passo o dia sentada, não tem esforço, não tem nada. Mas você, enquanto pessoa que está fazendo o mapeamento de risco, você vai observar os riscos, você vai ver. Então, você tanto vai colher as informações, como você vai ter a visão crítica para interpretar o que aquilo traz para você, tá? Depois faz-se a classificação
né, cada parte daquele espaço, daquela área, de acordo com os tipos de riscos que tem em cada área, e se determina o grau dos riscos, se é pequeno, médio ou grande. E aí, como eu falei para vocês, cada tipo de risco a gente tem uma cor diferente. Então, vocês vão ter que analisar tudo quando for fazer um mapa de risco. Quais são todos os agentes possíveis e imagináveis que tem naquele espaço. E aí, colocar lá. E aqui está a simbologia das cores, que é muito importante vocês se apropriarem para saberem se aonde é que o risco está maior, onde é que o risco está menor, para cada tipo de agente. Ok? Gente, é isso. A nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido. Não é uma aula difícil, é uma aula bastante tranquila. E se vocês tiverem alguma dúvida, estou disponível para saná-las. Se não, vocês estão liberados. Mais uma vez, parabéns pelo ótimo desempenho na avaliação. E espero que na integrada continue da mesma forma. Vou parar de gravar aqui. E, por favor, eu peço que coloque presente aí no